Nós que oramos o Shema Israel, muitas vezes não temos a noção exata de cada palavra desta oração. Eu vou mostrar para você nesse vídeo o que cada palavra da oração do Shema tem a transmitir para nós. No entanto, você precisa ficar até o final, ou então não vai compreender a abrangência deste mandamento. Se você é novo por aqui, eu quero te convidar a assistir de 2 a 3 vídeos nossos. Se o nosso conteúdo for relevante para você, eu peço a sua inscrição e que você possa compartilhar o nosso conteúdo para que outras pessoas possam também chegar ao conhecimento da verdade. E a primeira palavra que aparece aqui é Shema. Shema significa ouvir, dar atenção ou obedecer. A Torá não diz veja Israel, mas sim ouça Israel. Isso é pelo fato de que o nosso conhecimento sobre Deus está baseado na percepção sensorial. Durante a época anterior à entrega da Torá, pouco se sabia a respeito de Deus. E essa concepção de um Deus único que reina sobre toda a terra era uma ideia um tanto abstrata e pouco coerente com a realidade humana e a mentalidade comum pós-dilúvio. Para então que Deus se fizesse conhecido, ele teve que buscar homens e se apresentar para eles e, através desses homens, realizar grandes sinais e maravilhas. Se nós fizermos uma comparação da época de Abraão e também de Moshe, Moisés e ainda dos profetas com os dias de hoje, a impressão que nós teremos é que, com o passar do tempo, Deus foi se ocultando, suas aparições e grandes milagres foram se tornando cada vez mais escassos. Porém, o acesso que um indivíduo, qualquer seja ele, quem for, pobre ou rico, branco ou negro, latino ou asiático, tem à palavra de Deus e ao conhecimento sobre quem ele é irrestrito esse conhecimento. E por esse fato, a Torá nos ordena o seguinte: ouça quem é Deus, ouça o que ele fez, ouça suas proezas, ouça suas maravilhas, pois nos dias atuais é através desse ouvir que Deus se faz conhecido na vida do homem. Claro que Deus pode se revelar a quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, e não só pela audição, mas Ele se revela de várias formas, mas essas formas não vêm sem que antes ouçamos Sua palavra sobre quem Ele é e como Ele trabalha. Pois se Ele se apresenta antes disso, muito dificilmente a pessoa que recebe essa visão teria a capacidade de reconhecer a fonte dessa visão, ou seja, perceber que Deus está se revelando para ela. Segunda palavra, ele é um, Errad. A palavra Errad significa um. Essa é uma afirmação que gera diversas teorias, principalmente por aqueles que querem criar e justificar a ideia de falsos deuses. A palavra Errad, um, não só significa que Deus é um, mas também representa a sua essência. Ele é um absoluto e não um composto. A fé em um Deus triuno é a fé em um Deus que não é absoluto. E essa fé é estranha, pois suas composições precisam ser criadas em algum momento da história. Se um cria ao outro, então esse outro não possui o mesmo poder daquele que o criou, quebrando assim a igualdade que deveria ser para serem um só, em equilíbrio e igualdade. Logo, vocês veem a incoerência desse tipo de narrativa. Terceira palavra do Shema, e amarás ao eterno teu Elohim. Mas a frase e amarás, a palavra hebraica aqui, para amar, mostra um significado muito mais profundo do que aquele que nós temos nos idiomas ocidentais. Aqui a palavra é ahavá. Essa palavra começa com a letra Aleph, e toda palavra que sua raiz começa com essa letra, trata-se de uma concepção individual interna de cada um, algo que merece reflexão. Já as letras restantes da palavra ahavá, que nós temos como um significado de doar, ou seja, uma doação espontânea. Sendo assim, a palavra ahavá, amor, significa algo como
doação de si mesmo. Quando a Torá nos manda amarmos a Deus, ela não se refere a um sentimento interno, mas sim para que doemos a nós mesmos para Deus, para a sua vontade e para os seus planos. A letra Aleph da palavra Ahavá representa o próprio Deus. Quarta palavra, nos entregarmos a Deus com todo o coração não é algo simples, justamente por causa da palavra todo. Isso só é possível através de um reconhecimento da unidade absoluta do Eterno. Pois é através desse reconhecimento que o ser humano poderá entender que amar com todo o coração nada mais é do que entregar a Ele tanto a inclinação boa quanto a inclinação má que existem dentro de cada ser humano e colocar todas essas inclinações nas mãos dele. A verdadeira natureza desse mandamento engloba a ideia de que sejamos preparados e prontos para entregar a Deus nossos desejos, nossos sonhos e vontades. E se acaso não esteja de acordo com aquilo que Deus quer, iremos alegremente desistir daquilo que nós idealizávamos antes. Entregar o Yetzer Hará, a má inclinação, e o Yetzer Hatov, a boa inclinação, é um dos maiores segredos. Bem-aventurado aqueles que descobriram como fazer isso, assim como Abraão descobriu. Quinto, toda a sua alma. A palavra aqui, alma, representa a verdadeira essência do ser humano. Ela quem define a proximidade que podemos ter com o Eterno e seus desígnios. Da forma como o coração representa nossos sonhos e vontades nessa vida, a alma representa todo o nosso ser, nossos pensamentos, nosso caráter, nossa devoção e aceitação de Deus. Segundo os sábios da Torá, é aí que entram os mandamentos, pois são através deles que a pessoa demonstra verdadeira devoção a Deus, e não só apenas através dos mandamentos, mas através de um relacionamento íntimo com Deus, é que será possível estabelecer essa conexão com Ele. Ou seja, é através dos milagres que ocorrem por causa da nossa obediência que iremos reconhecer a Deus de uma forma irrevogável. Entregar a alma a Deus é seguir a sua Torá. Não tem como. Quem segue a Torá de Deus é automaticamente trazido para o verdadeiro povo de Israel, se tornando herdeiro de todas as suas promessas. No momento que essa pessoa coloca Deus acima de tudo aquilo que ela é, e aí sim, essas promessas se tornarão reais e palpáveis na vida do indivíduo. Sexto, todas as suas posses. Veja como isso aqui é difícil. Esse mandamento em hebraico pode ser interpretado de duas formas. O muito, segundo os sábios, representa os bens materiais que o indivíduo possui. Se entregar a Deus através dos nossos bens materiais, é usá-los para servi-lo, tendo mais além disso o termo meod, muito, amplo, pode ir um pouco além disso. Pode representar uma obediência aos mandamentos da Torá, conforme ensinam os sábios da própria Torá. Entregar o nosso muito para Deus é a forma como Ele nos faz forte. Um exemplo disso é o próprio dinheiro. Quanto mais uma pessoa dá para Deus, mais ela recebe e mais rica essa pessoa fica. Não tem como você vencer isso. Quanto mais Torá alguém vive e quanto mais tzedakah ela faz, mais forte Deus a torna. Essa entrega à obediência é o desprendimento dos bens materiais. E isso nos torna cada vez mais forte, um ser humano cada vez mais parecidos com Deus, em todos os sentidos. É isso, irmãos. Eu acredito que nós nunca mais iremos orar o Shema da mesma forma que antes. Que o Eterno, Ele possa levantar o seu rosto sobre nós e nos conceder a sua Shalom.